Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Abrap. Olá! Seja bem-vinda, boa tarde. Meu nome é Amanda, tá? Hoje eu que vou conduzir aqui a live com você, então espero que você fique à vontade. Olá, girassóis também, sejam bem-vindos a mais uma live da semana. Hoje a Mônica está trazendo um tema maravilhoso para a gente também, para a gente discutir. E é isso, vou deixar para você se apresentar, Mônica, para os girassóis. Então, Amanda, é uma alegria falar aqui com você, representando, né, essa associação. Minha gratidão pela Abraf ter feito esse convite, é uma honra, na realidade, fazer parte. E dizer que no mundo hoje, onde as coisas são tão de boca, você falar que tem um cargo ou exerce uma profissão, isso e aquilo, e a Abraf, para a gente fazer parte, passa por um crivo, uma academia que analisa todos os seus títulos, e é muito bom poder falar isto aqui, para poder validar o trabalho de tantos colegas interessantes que eu estou conhecendo através da Abraf, dessa academia. E esse convite hoje veio, assim, para hoje, veio a calhar com tanta demanda na sociedade. Hoje só se fala de NR1, de norma regulatória. E o que é isto? Como terapeuta, psicoterapeuta integrada a esta academia, eu me sinto até lisonjeada em trazer este tema. Gratidão. Então, assim, é um assunto que está em pauta, é um assunto que não diz respeito somente a um núcleo de profissionais que lidam com questões de saúde emocional, psicossociais. É um assunto que não é novo, que está em pauta já há muito tempo. Então, para deixar o gostinho, eu vou falar, eu sou Mônica, do Despertar Sabedoria Intuitiva, pedagoga, psicopedagoga, esses gogas e esses neuros e essas coisas que nós, desta área de humanas, ficamos inquietos e buscando sempre. As neurociências, as inteligências emocionais, trabalhar com o cognitivo, com o comportamental, com o analítico, com a gestão. E todos os saberes, eles se integram à medida que você também tem esse desejo de fazer o outro olhar para uma determinada situação com mais empatia, com mais amor, com mais justiça. A obrigatoriedade para um determinado número de empregados para ter a saúde ocupacional, saúde do trabalho dentro das próprias empresas, com o crescimento dos polos petroquímicos, enfim. Não estou trazendo aqui o panorama histórico como não é o enfoque. E a partir de 1978, exatamente, a partir de junho de 78 para cá, essas NRs foram, que são normas regulatórias para gerenciamento de empresas, foram passando por várias transições, reformulações, adaptações, mas nunca regrediram. E é aí que a gente quer chegar. A NR1, por conta do número crescente, não só deste dado que eu vou trazer, porque o Brasil é o segundo país com maior número de casos da síndrome de burnout. Se eu tiver falado errado, meu inglês é bem nordestinado. Ah, maravilhoso. Tem como tirar o sotaque. Por conta da síndrome de burnout, nós só perdemos para o Japão. E isso é um dado muito triste e bastante relevante para essa pauta de hoje. Aí houve a possibilidade da discussão das empresas a partir de 50 funcionários. Hoje é lei obrigatória que as empresas se adaptem a esta situação.
Sim, Mônica, e aí o que é a NR1? É esta norma que regula que essas empresas tenham um programa de sustentabilidade psicossocial e que tratem, previnam, acompanhem a sua equipe desde o macro para o mínimo, ou do micro para o macro, de uma forma holística, sistêmica, de uma forma bastante empática. Sim. E não é modinha, não. Muitas empresas precisam se adequar a isso. Eu não estou falando aqui, este tema, acredito que não atinjam grandes empresas. Não, mas é Mas interessante, desculpa te interromper, é interessante o pode que me você está falando, porque você falou de pedagogia, enfim, terapias, eu formei em pedagogia também, e eu sei que tem um lado da pedagogia que trabalha dentro de empresas e hospitais, perfeito. com pedagogia empresarial, né? Então, talvez umas outras possibilidades também de trabalho, até para terapeuta, né? Dentro de um RH de uma empresa, com esse cuidado que você está falando, é isso, né? Exatamente. E eu posso te falar dos dois lados. Da pessoa, comecei com 17 anos como auxiliar administrativo em uma empresa multinacional. Uhum. Com 17 anos eu trabalhei nessa empresa, a partir de 17 até os meus 20 e poucos anos. E nesta experiência, você observa que as coisas mudaram, porque o núcleo que nós tínhamos aqui também em Salvador tinha somente 8 funcionários. A sede ficava em Fortaleza. E aí, o que, que acontece de lá para cá? Eu vi o lado de 89, foi minha primeira carteira assinada. Não faço as contas do meu aniversário, por Tá favor. bem. Ainda, Somos ruins de matemática. ainda bem. Então, Amanda, a gestão faz parte do trabalho do pedagogo. O pedagogo tem uma capacidade organizacional de olhar a empresa do macro para o micro, das interfaces de aprendizagem, de relacionamento, de conversas, de trabalhar com as possíveis intercorrências e as terapias, as holísticas, as emocionais, comportamentais, elas só vêm a agregar. Eu estou trazendo aqui para os nossos colegas da Abraf abrirem os olhos, o coração, porque vai ter campo de atuação para muita gente, para muita gente. E isto, quando a gente tem um olhar sobre gestão, é importantíssimo. Por quê? Porque a necessidade de uma empresa organizar, você que é pedagoga também entende, um projeto político-pedagógico de uma escola, a escola precisa ter um projeto político-pedagógico para ela atuar, para ela estar aberta, sobretudo as escolas da rede privada. Sim. As da rede pública, já existe projeto macro, e ali você vai adequando a sua cultura, as suas realidades. Isso aí a gente já sabe das PNLs, Sim. que são, né, adequadas a cada localidade, a língua e tudo mais. Bom, o que é que isso tem a ver a norma regulatória para a saúde? Tem tudo a ver. Por quê? Você tem, como pedagoga, a sua visão administrativa de gerenciar tempo, de fazer conteúdo. Você sabe quando você lê algo numa prova, numa avaliação, o que é avaliação, o que é comportamental, atitudinal, procedimental, o que é interdisciplinar, e é tudo isso que está constando aqui nas normas regulatórias. E aí diz, é preciso que as empresas tenham uma cultura organizacional. Traduzindo, a cultura organizacional é a identidade da empresa. Uhum. Você tem uma empresa X e ali ela tem uma cultura. Ela tem que ter o seu propósito, o seu objetivo, tem que ter as características e os valores que você preza.
Ponto. Abrindo um parêntese desse tamanho, eu tive uma loja pet, mas era uma boutique, não era uma pet shop de ração com objetivo. Sim, Ela tinha um enfoque baseado em enxovais para... Enfim, sim. ali eu criei um projeto para essa empresa com os valores e semanalmente os meus funcionários eu reunia aos sábados, 8 da manhã, para a gente fazer uma avaliação em 360. Eles falavam pontos positivos, pontos negativos daquela semana, mas tinha que ser semanalmente para que a gente pudesse corrigir. Ponto. Ah, mas ali era uma empresa pequena, com X funcionários, mas eu sempre olhei minha empresa como algo grande. Uhum. Sempre administrei como algo grande. Paralelo a isso, as atividades de terapeutas, como relação, emoção, cuidado, empatia, escuta humanizada, tudo isto também era aplicado. E era aplicado como postura, como valor, como algo importante como tratamento de cliente, desde o que estava à linha de frente para atender o PET. PET é para você, para muitos aqui é filho. Então, trate como se você estivesse numa Hoje é clínica uma live, recebendo um assim, bebê. maravilhosa. Eu tô aqui fazendo minhas anotações. É uma live que a gente está falando agora de um lado para quem aqui é terapeuta ou para quem trabalha numa empresa, que a empresa ainda não tem esse cuidado, esse olhar, né, humano para o funcionário e trazer essa opção da gente desse cuidado para justamente evitar um burnout, né? Ou evitar qualquer situação desgastante dentro da empresa. E aí a Mônica fez uma introdução da lei, né, de que hoje é regulamentado, falou um pouquinho ali, passou um pouquinho ali pela política, que não tem como a gente fugir, porque o mundo é político, e agora ela tá dando uns exemplos, como ela também é pedagoga, também além de terapeuta, né? Ela também está dando uma pincelada aqui, um pouco de quando ela tinha uma empresa e como ela trabalhava com os funcionários dela para ter esse cuidado tanto com os funcionários quanto com as pessoas que chegam. Então é isso. Mais alguém está com dúvida? Só para quem está entrando, não está entendendo, mas assim, tá bem bacana. Eu tô aqui fazendo anotações, hein? Que bom. Então, assim, com muita humildade, eu vejo muita gente assim, DHO, né? Desenvolvimento Humano Organizacional. Exato. Tem muitas pós-graduações, eu fiz pós-graduação também em desenvolvimento humano. E o organizacional também a gestão da pedagogia, também a especialização em avaliação da aprendizagem, enfim, nenhum conhecimento. Até você ler uma caixa de um fósforo, você ali aprende. E é muito interessante isto. Até fazer uma logomarca. Isso eu aprendi no curso de administração, com 17 anos. E com a caixa de fósforo. Mas voltando, obrigada pela pergunta dela Ela Fit. tá sempre aqui nas nossas lives também, essa girassolzinha. Passou a ser obrigatório o uso das NRs nas empresas com mais de 50 funcionários. As empresas com mais de 50 funcionários, ou como dizem, empregados, têm líderes, gestores, gerentes, coordenadores, tem também o RH, que é importantíssimo. O RH passa por um processo de transição, de fervor nesse momento. Também fui encarregada de setor pessoal lá na década dos anos 2000 Sim. e encarregada de folhas de pagamento das empresas que contratavam a empresa de contabilidade que eu trabalhei. E as empresas, olha como era a relação com o setor pessoal. Arrecadavam o ponto, apontavam faltas, enviavam atestados médicos ou licenças médicas, e ali, eu como encarregada, nem existe mais essa empresa, LMJC, essa empresa tinha 3 encarregados do setor pessoal. Uma lidava com a contabilidade geral das empresas que contratavam, eu ficava com o pessoal daquelas empresas e a outra ficava com os tributos, enfim. E ali a folha de pagamento era um processo. Era essa relação, a empresa, para não manter na sua sede um setor pessoal,
tinha uma pessoa que era auxiliar administrativo, ou assistente administrativo, que analisava os pontos, chamado de chefe de pessoal. Aí sim, aquela pessoa era de confiança, isso estou falando da década de 1900 e sim. algumas coisas lá para trás. E aí mandavam até dia 25, chegava e virava uma polvorosa os escritórios de contabilidade. Porque o setor pessoal era só olhado para apontar falta, desconto e validar atestado médico. Ponto. Eu passei por essa experiência. E as coisas foram crescendo. Quando você falava, vai ter que ir no setor pessoal, era só para falar de atestado médico. Era Entendo. só para apresentar a sua falta. Ou então para você levar uma advertência, porque você chegou atrasado 3 vezes. Eu passei por isso. Não posso citar o nome aqui. Sim, Da minha primeira chefe de setor pessoal, eu com meus 18, 19 anos, pegava 4 ônibus para trabalhar. E passei. quando chegava lá, morta, a mulher ainda dizia assim: você chegou atrasada essa semana tantas vezes. Eu dizia: eu desconto na hora do almoço. Então, enfim, só para dar uma descontraída, o que era o setor pessoal? Passa por essa reformulação, tem muita gente boa de RH, tem muita gente boa tomando curso, mentoria, coach, coach, para tanta coisa, mentoria para não sei quantas milhões de coisas. E isto é importante, é bacana. Tentam fazer dinâmicas, fazem dinâmicas, mas algumas empresas, as maiores, já tem já tem o seu grupo de psicólogos, uma junta médica, já tem um RH de alto padrão e ainda assim contratam palestrantes para apresentarem uma nova visão sobre um relaxamento, sobre um bem-estar. Tem empresas que nós conhecemos, eu não vou citar nome de nenhuma, porque nenhuma me paga nada para eu falar, mas as grandes Nossa, corporações, as grandes, o que é que elas fazem? Elas têm a sala de repouso, respeitam referências, né? São empresas referências. referências, né? A da maçã, a do, Ah, do da, compreendo. enfim, Compreendo, das vírgulas, sim. as grandes. E aí, o que é que acontece? É interessante que a gente brinque, mas que fale sério também. Isso passou por uma evolução e eu saí do ramo administrativo um período, porque não é justo você não ser olhado como humano, você faz, e você tem um chefe que também passa pelas mesmas pressões que o seu subordinado e que te cobra de uma forma bem desumana. Sim, é cruel. Para não dizer que eu estou colocando aqui a palavra assédio, Sim, e já colocando. Então, assim, é preciso muito cuidado. Então, com o número crescente de burnout, sim, há necessidade. O Brasil pode se tornar o número 1. E há essa política. Só que tem uma norma e tem um período para que as empresas se adequem a tudo que é pedido. E aí é que está. Não é só um sensibilizar porque é bonitinho. Não é só um sensibilizar porque é necessário usar máscara. Não é só um sensibilizar para ter assunto em pauta. É porque as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, nossos parentes, estão adoecendo. sim. Tanto nas grandes quanto nas pequenas empresas. Adoecendo. E adoecendo da alma. E adoecendo do que deveria ser mais preservado. E de que forma nós podemos Fazer essa intervenção, né? trazer essas situações? Porque existem tanto esgotamento mental, existe tanta autocobrança, Sim. tanta queda de produtividade. Nunca vi um número tão alto de licenças médicas. Uma
exemplo disso foi essa confusão que teve recentemente com a escala, né? Que teve essa confusão da escala, que ninguém entendia o que que era e algumas pessoas eram contra, as outras eram a favor. As pessoas não se informam mais, mas só quem tem esse nível de estresse que você está falando sabe o quanto Sim, é puxado tá dentro de uma empresa hoje em dia que é assim. É, Além pode da falar. Abrap, eu tenho um trabalho fora da Abrap, né? E eu trabalho numa clínica atualmente. E eu tô chegando nesse nível, assim, pela primeira vez na vida, porque eu sempre trabalhei com o que eu gostava. Então, quando eu trabalhava com o que eu gostava, eu não percebia o quanto eu me doava e trabalhava para aquilo. Então, chegou um tempo, assim, de 10 anos direto naquilo, que me causou um pane. E eu não tinha entendido o que que era. E agora que eu trabalho com algo não que eu não gosto, eu gosto do que eu faço, é uma clínica, né, um cuidado com pessoas, mas não é a profissão do meu coração. Então, eu descobri o quanto que é mais cansativo. Só tem um ano de empresa e eu já tô assim, eu fico doida para chegar em casa, aquela repetição de coisa e tal. E aí, você falando sobre isso, eu vejo o quanto que é importante a gente cuidar da saúde dentro da empresa, porque se a gente não cuida ali dentro da empresa, a gente começa a não render o quanto que a gente queria, a gente precisa trabalhar, infelizmente a gente está vivendo em um mundo que as coisas estão complicadas e a gente precisa disso também, mas como fazer isso com qualidade, Mônica? Então, excelente. Auxiliar, que é o que você estava falando. Foi bom você trazer a sua ideia, a sua vivência também, porque fica muito claro que até eu que lido com isto, com as emoções, que lido também com o cognitivo, óbvio que se você está bem, se você se sente pleno, se você se sente bonito, ou se você se sente confortável, a sua postura muda, a sua respiração muda, e aí os holísticos, que vão entender o que eu estou falando. Todo mundo dá risada quando eu digo que eu também sou terapeuta holística. E as pessoas não imaginam, porque eu também jogo tarô. Eu tenho um canal também no YouTube. E as pessoas dizem assim, Zorra, você faz o quê? Eu digo, agora tá, quer saber? Fala bem baiano. Você conhece Ivete? Ela vai falar e eu vou dizer, eu sou bem assim. Mas eu estou aqui, ó, mantendo a classe na Abraf, para meus colegas perceberem que eu também sou uma pessoa, que eu lido com o cognitivo, com as emoções, com o comportamento, mas eu gosto de jogar tarô, mas eu gosto de trabalhar com cristais, mas eu gosto de meditar. E isso é que é você, nesse momento que perceber que você está com uma baixa energética, você perde um tempo e diz a seu colega, por favor, agora não. E o colega também tem que ter uma escuta empática, uma comunicação não violenta. Uma comunicação não verbal, ele já está mostrando que ele não está bem. Porque as pessoas também confundem o que é a comunicação verbal, o que é uma comunicação não violenta e o que é uma PNL. Que zorra é essa, Mônica, de PNL? Você vai fazer uma reprogramação neurolinguística, uma mudança de mentalidade. Você vai ter que entender que seu colega está passando por uma cara fechada. E aí, naquele momento, ele não está para ouvir aquela brincadeira. Tem que saber qual é o limite. E a gente também tem que saber o nosso limite. E você, que está trabalhando, gosta do que faz, o problema não está, por favor, no que você faz. O problema está na forma como a zorra está sendo gerenciada, e me desculpe a expressão, porque Sim. sai, é lei, é obrigatório, e é preciso enquadrar, e é preciso contratar. Mônica, quem dá o atestado? Quem é que valida a empresa se ela está apta? Eu estava falando de um programa político da escola que é pedagógico. A da empresa é uma cultura organizacional. A empresa não adianta comprar um programa e dizer que a sua empresa está dentro das normas. Você sabe por quê? Porque todos os funcionários precisam ser ouvidos nesse projeto político. Eu falo político no sentido de Sim, organizacional. organização. Todo mundo tem que estar ali colaborando para que forme esse grande projeto, que é os valores, o E objetivo. não adianta eu fazer. Você pode me chamar, Mônica, eu quero. Minha empresa tem isso, tantos anos, começou assim, assim, assado. Toda a história da empresa deve ser contada. Os funcionários mais velhos, os que fizeram
parte desde aquela implantação também precisam ser escutados. Mas, olhe, não adianta você fazer essa lei do vamos fazer de conta, porque vai chegar uma hora que os auditores que estão sendo preparados, que passaram nos concursos e que vão entrar a partir de 25 de maio em ação, visitando as empresas com mais de 50 em todo o país, eles vão chegar com a prancheta, com as perguntas, e eles vão chegar atuando. E sobre essa situação, a empresa que não se adequar, que não correr ou que não estiver dentro desse parâmetro, vai sofrer multa, vai sofrer sanções e talvez até intervenções. Sim. Não adianta, porque se um funcionário não foi ouvido e ele está registrado ali, eu vou dizer, esse funcionário pode denunciar. Olha a empresa. Sim. Você vai fazer uma denúncia, porque o Ministério está aí para pegar justamente essas pessoas que não estão Isso, compromissos. ou seja, isso é algo hoje em dia, principalmente com um número crescente de pessoas de questão emocional, né? De saúde mental também, que está no nível altíssimo. Dentro da empresa também foi impactado, já vem sendo impactado há muitos anos, só que atualmente, no caso, o impacto ainda é maior, né? E é maior. Empresas ainda é maior. E para quem está É, começando uma empresa pequena também, que está querendo começar já a implementar essas coisas assim para seguir esses valores, né? Ou até um terapeuta que tiver interesse, sim. qual que é o passo para Então, o passo é você ficar inteirado, tomar conhecimento. Não é se informar só, gente. isso? Tem muita gente que se diz, tem informação, mas você tem que ir na base. Você veja que eu abri essa conversa panorama histórico. De onde vem a raiz? De onde é que surge isso? E por que a necessidade? Tantos bancos quebrando, tantas empresas quebrando. Sabe por quê? Porque é a política do mais-valia. Porque é a política de você montar no pescoço do outro e dizer assim, eu agora vou assumir seu cargo, mas isso é questão. Hoje eu estava usando aqui umas canetinhas, eu disse, eu vou ilustrar. Se a gente vê de forma vertical, o meu chefe está aqui e eu sou aqui, eu sou a base. Mas na hora das emoções, meu amor, nós mudaremos de papel uma hora dessa para outra. Então, aqui vem um luto para um, e é o de baixo que às vezes tem uma palavra, e às vezes é o outro que é mais espiritualizado. E aí o chefe sai de uma posição, daqui a pouco ele volta porque ele é chefe, ele é CEO. E isto é preciso ter um respeito, uma consideração com toda a sua equipe, que você está ali na ponta do iceberg, mas também tem aquela base que é a que faz o torno andar. E se a gente não tiver o respeito com o humano que está, uma alma, né? Porque nós holísticos também, nós consideramos o corpo, a mente, a alma e as energias. É um quarto campo. Exatamente. Que os médicos, os psicólogos, eles tratam a situação depois que está instalada. Nós, terapeutas emocionais cognitivos, nós estamos para prevenir com mentoria, com dinâmicas, com situações de mentalização, motivação. Agora vai esse negocinho de ter que motivar na empresa. Porque na hora de você fazer uma avaliação e de dar um feedback, tem técnicas, tem muitos DHOs aí assistindo que sabem como lidar até na hora de demitir. A demissão, vamos dizer, tóxica. Você foi ótimo, você contribui, mas ela está lá, demissão tóxica, sim. Porque durante todo um ano você nem viu um sinal de que você fosse ser demitido naquele dia e bastou uma situação. Porque tem que
interesse por trás da pessoa colocar outro naquele lugar. Sempre tem. Porque nós não estamos preparados para lidar com aquele que nos causa desconforto. E a terapia holística diz, aquele que te causa desconforto é aquele que você tem que se trabalhar. Nós não estamos preparados para essa conversa difícil. E eu falo de uma posição que eu não sou empregada de pessoa nenhuma mais. Por quê? Porque eu sou a minha patroa, eu sou a minha empregada. Eu posso estar no topo ou não estar, isso não diz respeito a ninguém. Mas eu sei como eu devo me tratar, eu sei o lugar que eu não devo ficar. E eu trago essa reflexão para que no lugar, não é minha essa frase, vocês sabem, você não está feliz, não se demore. Não se demore, não deixe, não permita. Mudei de emprego, já fiz 1000 coisas, já fui e já voltei, mas eu não volto da mesma forma, porque nesse meio estudo, para quem não gosta de estudar, assista uma live. Quem não gosta de ler, ouça um podcast, mas busque aprender. Então, a preparação para que você siga isto, pode psicólogos. Agora, psicólogos numa empresa, RH numa empresa, chefe de departamento pessoal, também precisa ser tratado, mas precisa ser tratado antes que a situação vire um pandemônio. Eu falar pandemia, que já foi uma situação horrorosa. Então, assim, como é que eu sou DHO? Eu também sou, mas eu preciso ser acompanhada. E quem me acompanha? E quem é que vai me olhar? Eu tenho que buscar isso fora. Porque o DHO de uma empresa, o CEO, ele tem a psiquiatra dele que ele vai lá da escola de Massachusetts e não sei o quê, de não sei quem, das grandes empresas. Mas tem aquele que também lida com o seu número grande de funcionários, mas que a sua renda pessoal está ali no limite. E ele precisa de um suporte terapêutico. Se você não é chegar a incenso, a pedras, a plantas, você bote uma fonte, você bote uma música, um mantra, uma música que sua equipe crie um projeto, uma cultura organizacional que permita determinadas situações, algumas brincadeiras e outras não. Então é preciso, às vezes, olhar de que não está contaminado, no bom sentido, pelo amor de Deus, que não está contaminado com o ambiente. Né? Uma pergunta que ninguém fez aqui, mas eu vou falar. Para quem está chegando novo numa empresa, não se contamine, não vá por quem já está mais velho, que aí vai querendo lhe dizer, eu já sei quem faz, eu já passei por tudo isso, e não é assim que funciona. Você precisa se saber do seu potencial, saber o que você quer, e seguir com toda a convicção. Aí entra o holístico. Você é capaz, você pode fazer melhor. Então, nem toda empresa quer perder tempo com isso. Nem toda empresa quer investir nisto. Aí a gente fala, mas agora, olha, a empresa está oferecendo uma saúde. Quando você vai se candidatar a um cargo, é obrigação, meu amor, porque ninguém vai pagar aqui um mentor, um consultor, uma palestrante. Lembrei de uma coisa, você falando isso tudo, olha a hora que eu vim lembrar. A empresa que eu trabalho, nesse momento atual, eu estou em Portugal, né? A clínica que eu trabalho tem uma rede enorme, né, em vários países, e essa clínica tem um aplicativo onde dentro desse aplicativo tem yoga, meditação e terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, enfim, vários lá. Aí, se você quiser fazer é gratuito, é só quem participa da empresa que tem esse aplicativo. Sim. A gente pode entrar e marcar uma videochamada com o terapeuta, vai cair um sorteio lá. Eu não sei como é que funciona, se eles são contratados da empresa, como é que funciona. Eu sei que a gente faz lá, marca lá, agenda lá o horário e tal. Cai o terapeuta sorteado, se você se identificar com ele, você continua. Eu fiquei uns 6 meses fazendo terapia, assim, porque eu fiz
por muito tempo. E aí, quando eu descobri o aplicativo da empresa, eu entrei nele. Nossa, me ajudou muito em várias decisões que eu tinha que tomar ao longo desse tempo, porque além de morar fora, eu sou imigrante. Então, a gente tem a cultura que conta, tem o trabalho, então tem a cabeça da gente que fica tudo assim. E aí eu lembrei agora, você falando, desse suporte que a empresa dá. E vou te falar uma coisa engraçada: muitos ainda não entram dentro do aplicativo, não confia. E os que eu fui acho que uma das primeiras a entrar, e os que eu indiquei entrou e amou. E está fazendo a diferença. Já Pois ajudam. é, isso é perfeito que você trouxe, porque, inclusive, era assim, esse olhar holístico, sistêmico, né, que todo mundo pode utilizar no momento que precisar, uma mensagem e ter uma Hoje, resposta. hoje em Eu, dia, acho que não tem uma pessoa que não precise desse olhar. eu te falei, no meu processo de lutamento, há 2 anos e 7 meses passados, eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia sair de casa. E, graças a Deus, o meu plano cobre esse tipo de atendimento online. Eu também atendo online, só que eu não estou afiliada a nenhum plano, de forma individual. Mas para empresas, eu Grande, tenho né? falado com pessoas que geriam startups, que eu tenho. É uma proposta. Mas aí é que está. Essa situação de você trabalhar, foi fantástica a sua ideia, porque a ideia não, a situação que você trouxe, porque para muita gente ainda tem uma resistência para o virtual. E é um caminho sem volta, porque o tempo hoje não dá para eu ficar dando assistência a várias pessoas e empresas, e ainda alimentar um canal, e o Instagram, e o LinkedIn, a vida profissional, dessa forma. Então, o que é que acontece? A gente precisa otimizar tempo, a gente precisa focar naquilo que de fato importa. Nossos amigos aqui da Abraf podem também. Eu fiz um projeto para desenvolver com empresas. Agora, óbvio que tem que ser personalizado, tem que variar da demanda, tem que ter a cara da empresa. Mas eu quero dizer que o terapeuta holístico, o terapeuta integrativo, aquele que é da dinâmica da palestra, aquele que faz um centramento, ele não vai cobrir o papel de um psicólogo, não vai, porque tem casos sérios de que precisam de uma intervenção De, mais já ligada ao foi. comportamental do que ao emocional, mais ligada também ao físico, aí o psiquiatra ou o psicanalista, a empresa grande vai colocar. E não venham para cá com essa história que o DHO vai resolver. Não vai Não. sozinho, Acho que é tudo um porque o conjunto. DHO sozinho, ele não vai, ele vai trabalhar. Eu estou dando uma ideia aqui para quem pode chegar até mais à frente do que eu estou trazendo. Mas, com isto, nenhuma categoria, nenhum profissional desmereça o outro. Porque esta doença, o burnout, fala em Portugal, vocês falam como? Burnout? Com- Burnout. Você tá falando certo. A Mas eu gente liga. Não, burnout, todo. burnout, Fala, eu sei falar, eu tô burnout, mas burnout. por quê? Todo Porque dessas minhas incursões aí e tal, excursões também, eu voltei falando euros. E o pessoal ficou falando que euros não existe. Eu digo, na Alemanha não fala euros, fala euros. Então, é burnout, vamos falar normal? a gente fala do nosso jeito Aí, a brasileira. Ah, tá maravilhoso. então, Amandinha, é assim, com todo o respeito, todos nós aqui fazemos parte dessa academia, vamos encontrar tempo. Hoje eu tive uma reunião, uma live com um Ione, aromaterapeuta, ela trabalha com fibromialgia. A fibromialgia também é um dos sintomas que podem ser desencadeados ou associados a questões também de estresse, de situações de opressão no trabalho, situações de disputas de poder. Eu estou falando assim porque, tanto no, com
com meus clientes, que eu atendo pessoas em Portugal, na Alemanha, em várias partes aí e aqui do Brasil, todo mundo está passando por isso. Todo mundo passa por uma insegurança. E só para ilustrar rapidamente uma situação, eu fui fazer uma conversa, não vou dizer, não foi palestra, tinha um condomínio aqui no litoral que estava precisando preparar os funcionários de linha de frente para o verão. Esse verão Sim. era um feriadão que antecedia novembro. E o condomínio só recebe visitantes de férias. Tem proprietários, mas no verão a incidência é muito grande. E aí, no momento lá, era para falar sobre comunicação não violenta, escuta empática, e como você prepara uma linha de frente para receber os visitantes. Já comecei dizendo, quando você está de férias, o que é que você gosta de fazer? Você quer ter problemas? Você quer ter situações? Então, estavam implementando câmeras novas, um cadastro para visitantes, que é Sim. chatíssimo. E aí, a pessoa que aluga um világio, um apartamento ou uma casa nesse condomínio, quer chegar, dirigir do aeroporto de Salvador para esse local, 90 quilômetros, e de repente você quer adentrar naquele paraíso, e de repente você chegar lá, você precisa fazer um cadastro? Não. A pessoa às vezes estoura com o porteiro, estoura com o chefe do setor que está ali. Aí Então, um estressando o outro. olha o que é interessante isso, que é um condomínio com um olhar de vanguarda. Vou preparar essa equipe para não ter intercorrência. Acho que foi 12 de outubro ou foi 15 de novembro. Eu preparei antes. E aí teve o feedback que não teve nenhuma intercorrência, porque o que o outro diz só vai me atingir se eu der espaço. Aí você faz a PNL, você também faz o rapport com aquelas pessoas que você está ali. Mas o que mais me chamou a atenção era entre eles as relações interpessoais. Por quê? Na troca de turno, tinha funcionário que tinha não era discussão, mas tinha um pé atrás com um colega. Porque o turno que era trocado com aquele colega era sempre tenso, porque o colega sempre chegava atrasado e o colega sempre mal se Sim. desculpava, não tinha atenção. E aí eu fiz uma simulação e dali foi que apareceu essa história do tipo da comunicação. E o funcionário virou para o outro e disse assim: pois é, a gente mesmo, eu me dou bem aqui com todo mundo, menos com fulano, porque fulano quase nunca para bater um papo comigo, ele sempre chega atrasado. E aí o funcionário que chega atrasado se levantou, pediu licença e fez assim: eu queria falar para vocês uma coisa que eu nunca falei. Eu realmente, eu chego em cima da hora, não pego somente o turno, não tenho interação com vocês. Quando o condomínio faz um café da manhã, eu nunca fico. Mas sabe por quê? Porque a minha esposa, ele disse, saiu de casa, me abandonou com meus dois filhos. Eu tenho um filho de 7 e um de 12. E eu cheguei do trabalho, já tem X meses, e não tinha nada em casa. Ela levou os móveis todos e largou as duas crianças com ele. As lágrimas desse cara caíam de uma forma, eu falo bem que toda. E aí ele disse, contando a história, porque ela deixou a família, eu que levo meu filho, eu chego atrasado porque sou eu que acordo meus dois filhos, eu que faço café, eu que faço a merenda, eu saio correndo daqui quando dá 19 horas para ir de novo ver meus filhos, porque passo o dia todo sem eles. E as lágrimas, olha, mudou o cenário, o inusitado. Como é importante o poder da escuta e você dá um espaço para seus colaboradores falar sobre isto. E ali nós tivemos um outro olhar sobre aquela pessoa, os colegas interagiram, pediram desculpas também por não ter percebido ou nunca perguntado. E terem tomado para eles muitos, como se fosse uma antipatia natural. Sim. Não, Como a gente diz, o ranço, né? O um ranço. ranço, a tomei abuso. Entende? Então, assim, é sobre isto.
Não é passar manteiga em quem não faz. Não é passar, aqui a gente fala passar manteiga. É. Não é passar manteiga, não é passar pano, não é passar a mão na cabeça, mas é você saber que nas relações humanas isso tudo vai em cadeia, e você já chega em casa arretado, ponto da vida com sua esposa, com sua mãe, porque o seu colega, você acha que ele te hostilizou e ele só está preocupado em chegar em casa e dar o café dos 2 filhos antes que os filhos Super durmam. beijo para vocês. Então, Eu que assim, agradeço. Todo mundo que está aqui. gratidão. Namastê, fique com Deus. Beijos, e vai ficar salva, não se preocupe. O Instagram da Mônica vai ficar salvo aqui no nosso feed e vocês podem seguir ela, tá bem? Mas aqui, esse Instagram dela que vai ficar salvo é o Despertar Obrigada. da Consciência, que é o dela profissional. Então, vocês podem É, seguir lá. Então, Monitorário é o meu pessoal, deixa só eu com os meus 200 próximos. exatamente. Mas vai ficar salvo aqui na live, não tem erro, não. Vocês vai lá e segue ela, que vale a pena pelo conteúdo também. Pode E é compartilhar isso. com a Mônica, viu? Pode colocar os Tá dois. bem. Beijinhos pra você, beijos girassóis e até semana que vem com mais Beijo. live. Aliás, acho que domingo tem uma live especial no YouTube. Tchauzinho e boa noite pra você.